Relacionamento entre casos de uso, né? Os casos de uso eles representam a funcionalidade que o sistema vai desempenhar. E cada caso de uso é responsável por descrever por meio de seus fluxos principais e alternativos como essa funcionalidade vai atuar no sistema. No entanto, muitas vezes uma funcionalidade ela não executa sozinha, ela precisa interagir com outras funcionalidades para finalizar sua execução. Então, por exemplo, quando você está fazendo uma compra, você muitas vezes precisa calcular o frete para poder calcular o valor total da compra. Então, depende como a gente estruturar isso, pode ser duas funcionalidades distintas. Uma é calcular o valor da compra e outra é calcular o valor do frete. E a gente tem uma dependência entre essas funcionalidades. Basicamente, a gente tem 4 tipos de relacionamento entre num modelo de caso de uso. A generalização ela é muito semelhante à generalização existente em classes, né, que seria a herança. Né? Aqui no caso, o caso de uso pai, o caso de uso herda o comportamento do caso de uso pai. Né? Então, o filho vai herdar essas propriedades e você pode sobrescrever o comportamento do seu pai. Então, a generalização pode ocorrer tanto no nível de atores quanto entre casos de uso. Então, ela pode ser útil para descrever variações tecnológicas. Por exemplo, a gente pode ter uma autenticação feita por senha, por biometria, né, por diferentes meios de autenticação. Então, o símbolo da generalização é esse aqui, né? Aqui uma generalização entre atores e aqui uma generalização entre casos de uso. Aqui significa o seguinte, que o bibliotecário pode fazer todas as funcionalidades que o gerente faz, né, mais gerar relatório. Por outro lado, o emprestar revista, ele tem a mesma base do emprestar livro, então você pode sobrescrever e melhorar, mas a gente sabe que é parecido. É interessante a gente usar principalmente aqui nos atores, porque essa generalização aqui ajuda a gente a não ter esses relacionamentos aqui, ó, que vai ficar poluído o nosso diagrama. Então, quando a gente coloca esse cara aqui, você não precisa ter esses relacionamentos que teria o mesmo significado. Bom, além dos relacionamentos de generalização, tem o relacionamento de associação entre o ator e caso de uso, né, que é o mais simples, dizendo que um ator interage com o caso de uso que a gente já viu. E tem os dois próximos, que são os relacionamentos de extensão e inclusão. O relacionamento de extensão, ele significa que um caso de uso base incorpora implicitamente o comportamento de outro caso de uso em um local especificado. Por que implicitamente? Porque ele não incorpora como parte dele. Isso ele faz como uma necessidade em determinados momentos. Né? Em outras palavras, esse caso de uso ele pode opcionalmente precisar de uma funcionalidade de outro caso de uso para finalizar sua execução. Então, eu estou realizando uma execução de algo e no meio dessa execução, por causa de alguma exceção, eu necessito que outra funcionalidade seja executada. Por exemplo, eu estou fazendo uma compra e eu tenho um cupom de desconto. Então, no cálculo final da compra, não é normal, mas opcionalmente eu posso precisar da funcionalidade de cálculo de desconto. Tá? Então, a extensão é condicional, o que significa que sua execução depende do que tiver acontecido durante a execução do caso de uso base. Então, sempre a gente pensa que o caso de uso base é o que você está executando naquele momento. Então, no nosso caso aqui, por exemplo, para efeito aqui didático, o nosso caso de uso base é finalizar pedido. Na execução desse cara, o que pode acontecer? A gente pode precisar uma execução opcional. Então, vamos fazer uma análise. Um caso de uso pode opcionalmente precisar da funcionalidade de outro caso para finalizar sua execução. Em que momento naquele caso de uso a gente precisa disso? Um caso de uso especifica o comportamento de um sistema ou de parte de um sistema. Então, a gente precisa de um outro caso de uso, não só de uma outra funcionalidade, mas que essa outra funcionalidade esteja em um caso de uso. E o que é um caso de uso?
um caso de uso tem que estar nessas condições, especificar o comportamento do sistema e ter um conjunto de sequência de ações, ou seja, se algo uma complexidade razoável. E os casos de uso precisam ser criados todos com uma granularidade similar. E o caso de uso base deve ser compreensível e fazer sentido sem referência a extensões. Então, aqui no caso de uso finalizar pedido, ele faz sentido sem o produto em promoção, porque você pode finalizar um caso de uso sem o produto em promoção, ele não faz parte do caso de uso base. Produto em promoção, por si só, pode ser um caso de uso? Sim, ele pode ter uma complexidade que vire um caso de uso. Esse cara opcionalmente pode precisar? Sim. Então, o produto em promoção pode ser um ponto de extensão para o finalizar pedido. Então, a gente pode descrever esse cara como um novo caso de uso. Bom, a partir do momento que a gente descreveu ele como um novo caso de uso, a gente vai então criar esse relacionamento. Então, o nosso caso de uso base estende o calcular desconto. Opcionalmente, ele pode precisar da execução desse cara aqui. Então, isso é um relacionamento entre dois casos de uso, utilizando o relacionamento de extensão. Vale perceber que a flecha vai do caso de uso incorporado para o caso de uso base. Nosso caso de uso base é finalizar pedido. Bom, aqui uma coisa muito importante quando se utiliza casos de uso é o seguinte: os relacionamentos de extensão e de inclusão que a gente vai ver a seguir, eles são relacionamentos entre execuções, né? Então, a gente está falando aqui especificamente entre funcionalidades. Então, na execução do finalizar pedido, eu estou lá na minha tela de finalizar pedido, é executado uma rotina de cálculo de desconto. E a gente não está falando de dependência de dados, sim de funcionalidades. Por que não de dados? Porque, por exemplo, para eu fazer uma compra, eu preciso ter um cadastro, certo? E eu preciso ter feito login. Mas eu posso ter feito no momento anterior e esses dados estão armazenados. Então, não quer dizer que o meu finalizar pedido precisa necessariamente estar realizado com finalizar login. Então, isso é uma dependência de dados. Então, sempre, eu preciso, aquele caso de uso, precisa executar a funcionalidade. O caso de uso base precisa executar a funcionalidade do outro caso de uso para finalizar sua execução. Isso sim é relacionamento entre casos de uso. Tá? Bom, o que acontece aqui também é que a gente altera a forma de descrever. Como a gente passou o produto em promoção para uma descrição como caso de uso, então a gente não precisa mais tratar a sua descrição aqui. A gente tratou ele fora e aqui a gente simplesmente faz uma referência, ponto de extensão, calcular desconto e depois retorna. Né? Então a gente não vai descrever mais o tratamento no próprio caso de uso e eventualmente precisar deste caso de uso para finalizar a execução. O outro relacionamento é o ponto de inclusão. O que muda é que o caso de uso base ele descreve um comportamento inserido em sua instância. Ou seja, o caso de uso que é incorporado faz parte do caso de uso base. Então, basicamente, a gente pega um caso de uso e sua funcionalidade a gente divide em dois. Então, o relacionamento de inclusão indica que o comportamento caso de uso está incluso em outro. Por exemplo, reservar um livro. Na reserva de um livro, eu preciso que o aluno informe a data desejada para a reserva. E todas as vezes que essa reserva for realizada, o sistema vai precisar verificar se o livro está disponível. Ou seja, durante a funcionalidade de reserva, eu preciso executar outra funcionalidade, que é verificar se o livro está disponível para aquela data. E caso ele não esteja, eu preciso informar a data mais próxima. Então, essa funcionalidade de verificar se o livro está disponível, verificar a data ou a data mais próxima, caso aquela não esteja disponível, está dentro desse caso de uso reservar livro. Então, a gente pode dizer que essa funcionalidade está inclusa
no reservar livre. Ou seja, diferente do relacionamento de extensão, que opcionalmente aquela funcionalidade pode ser ou não executada, essa funcionalidade, todas as vezes que reservar livre for executada, essa funcionalidade também será executada. Bom, então, como que a gente descreve? Aqui, quando a gente acha que essa linha vai dar um caso de uso, nós vamos descrever ele fora como um novo caso de uso e vamos aqui colocar uma referência como um ponto de inclusão para verificar disponibilidade. E aqui sim, o reservar livre, que é o nosso caso de uso base, agora ele incorpora esse cara. E ao contrário da exclusão, que o caso de uso base recebia a flecha, aqui é ao contrário. O caso de uso incorporado é que recebe aqui a seta da flecha. E esse é o estereótipo, include para esse tipo de relacionamento. Então, o teu modelo de caso de uso é essa junção de várias funcionalidades e a gente vai mostrar como que eles interagem. Sempre lembrando, isso não é o decorrer, não são dados. É naquele momento em que o caso de uso está executando, ele vai precisar daquele outro caso de uso para finalizar a sua execução? Se sim, aí sim esses casos de uso vão se relacionar. Bom, o nosso modelo de casos de uso, ele vai ser o conjunto, então, da descrição dos casos de uso, mais o nosso modelo diagramático. Então, ele vai ter os fluxos de eventos, atores, pré-condições, pós-condições e tudo mais. Bom, pré-condições são as condições prévias que devem ser satisfeitas para um caso de uso seja realizado. Então, você está falando de uma funcionalidade. Aquela funcionalidade começa naquele ponto. Então, por exemplo, você vai realizar um saque. Antes de você realizar um saque, você tem que ter feito o quê? Ser autenticado no sistema. Isso é uma pré-condição. O saque não começa com você se autenticando. A gente divide o nosso sistema em funcionalidades, né? E você tem que definir essas funcionalidades aí. Então, se você vai fazer uma transferência, é a mesma coisa. Você tem que ter feito uma autenticação. E essa autenticação não faz parte da transferência, é uma outra regra, uma outra restrição. Não importa se você vai colocar como caso de uso ou não, mas para o saque e para a transferência, elas são consideradas, por exemplo, uma pré-condição. No caso de finalizar pedido, a gente pode colocar como uma condição também o login, ele tem que ter obtido a autorização do sistema. Então a gente coloca aqui, pré-condição. A gente coloca o nome, o ator que vai interagir com aquele caso de uso e a pré-condição aqui em cima. Bom, daí a gente vai ter o fluxo principal e todos os fluxos alternativos que a gente identificou, já conversamos, e no final a gente tem a pós-condição e embaixo ainda os pontos de extensão, né, descritos aqui. Você também pode colocar aqui dentro, por exemplo, aqui. Bom, também poderia ter ponto de inclusão caso esse caso de uso houvesse. Então, o seu modelo, você vai começar com alguns casos de uso base, aquelas funcionalidades que você tem certeza que o sistema são necessárias no sistema. E depois você vai evoluir nesse teu modelo, encontrando mais funcionalidades. Muitas regras que estão em casos de uso que você não pensou que seriam casos de uso, depois quando você começa a analisar pela sua complexidade, você vê que pode vir a se tornar um novo caso de uso. Então aqui o nosso modelo diagramático que vai mostrar as relações. Então, por exemplo, a gente tem uma generalização aqui, nós temos uma associação entre os atores e os casos de uso, outra generalização e duas regras de inclusão. Então, basicamente, o que a gente está dizendo nesse modelo é que a gente tem dois atores, um atendente e um bibliotecário, e o bibliotecário pode fazer tudo o que o atendente faz. O atendente pode reservar livro e emprestar revista, que o bibliotecário também pode fazer, mas só o bibliotecário pode gerar relatório. Além disso, a funcionalidade de emprestar revista, ela é derivada da funcionalidade de emprestar livro, e toda vez que você vai reservar um livro ou emprestar um livro, você precisa verificar a disponibilidade antes de efetuar essas duas ações. Então, a gente está dizendo que verificar disponibilidade é uma funcionalidade que está incorporada tanto em emprestar livro quanto reservar livro e emprestar revista. Bom, uma coisa que tem que tomar muito cuidado quando a gente
está modelando casos de uso, é tomar cuidado com as inconsistências, principalmente quando a gente está falando de regras, modelos diagramáticos, né? Então, e principalmente pelo o caso de uso ser escrito de forma textual, em linguagem natural, que pode, né, vir a ocorrer, trazer erros. Então, a gente pode minimizar esses problemas como? Validando os fluxos, né? Fazendo validação por meio dos cenários, vendo se ele está bem definido, e verificar se não existem regras contraditórias. Por exemplo, a gente tem uma pré-condição aqui do usuário ter feito login, e a gente diz que o cliente submete os dados ao sistema. Vamos supor que a gente colocasse um fluxo alternativo naquele passo, cliente não cadastrado, e a gente faria um ponto de extensão. Isso seria uma regra contraditória, porque a gente teria o ponto de extensão e seria modelado assim, mas seria contraditório porque na pré-condição está dizendo que o usuário deveria ter feito login. Então, tudo isso aqui não faz sentido, né? Porque a pré-condição já trataria. Então, tomar cuidado com essas restrições. Bom, e por fim, a gente então, como eu comentei, vocês podem evoluir os casos de uso. Quando a gente vai conhecendo melhor os requisitos, a gente pode ver que algumas regras que a gente definiu como uma linha não é tão simples e pode vir a ser um novo caso de uso. Por exemplo, aqui a gente viu produtos em promoção e a gente viu que ele tinha passos suficientes para descrever como novo caso de uso. Mesma coisa, a gente teria que olhar todas as regras de todos os casos de uso e começar a analisar, né? Então, por exemplo, lá no nosso sistema de casos de uso, além desses casos de uso, a gente poderia calcular desconto em promoção, seria um novo caso de uso. O que mais? Calcular o valor total do pedido, a gente precisa calcular o valor do frete. Aqui no set a gente também precisa calcular o valor do frete, então ele poderia ser um novo caso de uso. Calcular desconto para cupons de desconto também tem regras complexas, esses descontos podem ser feitos de várias formas e é uma funcionalidade complexa que provavelmente também seria um novo caso de uso. Então, tudo isso são coisas que, olhando nos requisitos e como a gente foi modelando, a gente vai evoluindo. Mas, para isso, a gente precisa começar pelos casos de uso base e aqueles que nos descrevem melhor como que o sistema funciona, né? Trazer dados do CEP seria um outro exemplo. Bom, eu recomendo aí para vocês alguns livros e materiais sobre para ver um pouco mais sobre casos de uso, extensão, pré-condições, né? Tem principalmente lá no material, no meu material tem essa, no final, antes das referências, tem essa leitura complementar para